Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o batismo. Por que devo ser batizado? Este é o título de hoje. Hoje nós iremos entender um pouquinho por que nós nos batizamos, como deve ser o batismo, como foi o batismo de Jesus. Nós vamos estudar sobre todos esses temas, né? Nós vamos ver sobre todas e tudo isso para entendermos um pouco mais sobre o que é o batismo, né? Por que eu devo ser batizada e como vai ser depois que eu for batizada. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos fazer a nossa oração, como de costume. Fechemos os nossos olhos, oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo a esta terra, morrido por nós lá naquela cruz, ter nos deixado vários exemplos, e um deles é o batismo. Que o Senhor venha abrir nossas mentes e iluminar nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Então, como eu falei, vamos falar sobre o batismo. E o primeiro textinho de hoje está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 5. Efésios 4, versículo 5. E diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Então, como nós podemos identificar se nós estamos realizando o batismo correto ou não? Como nós podemos identificar? Estudando, né? Se nós não estudarmos a Bíblia, nós não iremos saber. Então, nós temos que estudar para identificar se nós já somos batizados no batismo certo. Para vocês identificarem se nós estamos prontos para nos batizarmos, e para identificar se quando você já se batizou, se você se batizou no batismo certo e se você está fazendo as coisas conforme é para você fazer após o batismo, certo? Vamos para o próximo textinho de hoje. Primeiro textinho, vocês viram que falou que há uma só fé, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? Então, no próximo textinho de hoje é em Romanos. Está no livro de Romanos. Romanos, um pouquinho para cá, para frente. Romanos, capítulo 6 e o versículo 3 e 4. Romanos, capítulo 6 e o versículo 3 e 4. Diz assim: porventura, né? Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que foi como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, nós temos que seguir os passos de Jesus, né? Se ele, quando ele estava aqui na terra, o que ele fez? Ele estava tendo um batismo no Rio Jordão, e ele foi até o rio para ser batizado pelo seu primo João Batista. E aí ele foi batizado, ele deixou este exemplo para nós. Ele deixou o batismo como exemplo, né? E vocês sabem como foi o batismo de Jesus?
o batismo de Jesus, ele era neném? Não. Não era neném porque ele já era adulto. Ele foi andando com suas perninhas, né? Ninguém levou ele para se batizar. Quando ele foi batizar, as pessoas, ou seja, João Batista, né? Foi quem batizou ele. Ele jogou um pouquinho de água assim na cabeça dele, derramou assim para trás. Foi assim? Não, né? Quando Jesus foi batizado, foi no rio, como eu já tinha falado. Então, quando ele foi batizado, ele foi mergulhado no rio. Mergulhou, e aí, quando você mergulha, no texto que nós lemos agora em Romanos, é como se você morresse para a vida anterior, né? Para a vida de pecado que você levava, e você renasceu. Então, é como se você renascesse em uma nova vida. O nosso próximo texto está em Mateus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 28. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando as pessoas vão ser batizadas, elas têm, geralmente, né, os pastores fazem uma oração e o pastor fala: eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E aí acontece o batismo, que é, como eu falei, por imersão. O que é imersão? Imergir é você mergulhar na água, você molhar-se todo, né? Molhar o seu corpo todo. O pastor vai pegar você, vai virar para trás, você vai mergulhar o seu corpo todinho e vai lavar para simbolizar como se você estivesse lavando os seus pecados, morrendo para os pecados e renascendo quando você volta, né? Quando você levanta de lá do tanque e volta, é como se você estivesse renascendo para uma nova vida sem pecados. Vamos ler agora em Marcos capítulo 1 e o versículo 9. Aí na mesma, bem coladinho, vocês leram agora Mateus, agora vocês vão ler Marcos capítulo 1, versículo 9. 9 e 10. Diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, quando Jesus, eu já tinha falado, né? Jesus foi batizado, ele veio até o Rio Jordão, foi batizado por João Batista. Quando ele foi batizado, as pessoas viram todos, né? Desceu um pássaro, uma pomba sobre Jesus. Esta pomba que Deus mandou para descer sobre Jesus, que pousou em Jesus, simbolizava
o Espírito Santo, né? Ela veio como para simbolizar que o Espírito Santo tinha descido sobre Jesus naquele momento. Então, quando você se batiza, como eu falei, você morre para o pecado, renasce para Cristo, e aí o Espírito Santo começa a tomar conta do seu corpo, né? O Espírito Santo, ele pousa sobre você. Por mais que nós não vemos hoje como nós víamos no tempo de Jesus, as pessoas viram, né, em Jesus, mas ainda acontece com a gente, né? O Espírito Santo, ele, quando nós resolvemos nos batizar, resolvemos nos entregar a Cristo, o Espírito Santo desce sobre nós e aí nós passamos a ter uma vida nova. Literalmente, né? Porque quando nós éramos do pecado, nós vivíamos, comíamos, bebíamos tudo que nos convinha, né? Nos convém. Tudo que vinha em nossa cabeça, nós comíamos e bebíamos. Agora nós somos de Cristo, nós temos que viver e comer e conviver com as pessoas como Cristo conviveu, né? Então nós temos que seguir o exemplo de Cristo, começando no batismo, né? O batismo, Jesus se batizou no Rio Jordão por imersão, tá? Então vamos começar com o batismo, seguindo o exemplo de Jesus. O próximo texto está em Apocalipse. Tem vários outros textos, mas não dá tempo ler todos. Eu vou falar alguns aqui, vocês anotem aí, e aí vocês leem nas suas casas. Olha, tem em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Tem Atos 22, versículo 16. Tem Atos 17, versículo 30. É que não dá tempo eu ler aqui. São muitos textos. E como eu falei uma vez, o vídeo fica muito longo. Se eu demorar lendo muito, o vídeo fica muito longo. Então agora nós vamos ler Apocalipse, o versículo Apocalipse, o capítulo 22 e o versículo 14, tá? Apocalipse 22, o último livro, e o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Amém, né? Então, bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes com o sangue de Cristo. Ou seja, são aqueles, bem-aventurados são aqueles que resolveram se entregar a Cristo, que resolveram ser puro, que resolveram lavar os seus pecados. O que reveste você? Os seus pecados. Então, ele resolveu lavar as suas vestes, resolveu lavar os seus pecados com o sangue de Cristo. Então, bem-aventurados são aqueles que resolveram lavar os seus pecados com o sangue de Cristo. Como assim com o sangue de Cristo, Daniela? Com o sacrifício. Você aceitou o sacrifício. Como simboliza que você aceitou o sacrifício de Cristo lá na cruz? Quando você aceita Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, quando você guarda os seus mandamentos, quando você segue o que Ele deixou para você fazer, quando você realiza o seu batismo, você deseja ser batizado e aí você se entrega a Cristo, e aí Jesus entende como você aceitou aquele sacrifício que Ele fez lá na cruz por você.
quando Jesus morreu lá na cruz, não foi só por mim, Daniela. Ele morreu por você. Ele morreu por Rita, João, Paulo. Ele morreu por Íria. Ele morreu por Saulo. Ele morreu por Guilherme. Ele morreu por Daniel. Ele morreu por Moisés, por Isaías, por Emanuel, por todos. Todos. Não foi só por mim, foi por todos. E Jesus, ele ama a todos nós. Então, a morte dele lá na cruz foi para demonstrar que ele nos ama. Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E isto está mais do que provado, né? Só dele se entregar lá na cruz por cada um de nós, está mais do que comprovado que ele nos ama demais, né? Vamos recapitular. É tão gostoso falar desse tema, dá vontade de ficar aqui falando por horas, mas o vídeo iria ficar muito longo. Vamos recapitular? As Escrituras ensinam que há um só batismo. Ele deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo deve ser por imersão. Ele simboliza um novo renascimento. Agora, eu vou ler um textinho de Jó que diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que Jesus se doou, morreu na cruz por nós, que nós tenhamos esse reconhecimento, que nós tenhamos essa alegria de se entregar a Cristo, de nos batizarmos, de nos entregarmos inteiramente, né? De corpo e alma, né? Que nós possamos estar cada dia mais perto de Cristo, mais próximos da face de Cristo, mais próximos de ver Jesus. Que vocês fiquem todos com Deus e que vocês estudem as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tchau e até amanhã.